Saúde a todos em nome de Jesus e na bendita paz do Senhor. E realmente o tema de hoje é muito polêmico. Eu vou falar de falso profeta e falsa profecia. E como o tema é um pouco profundo, eu já prometo desde já que não vamos concluir tudo, mas vamos ter alguma noção. Então, a minha preferência foi trazer os homens de Deus que falaram acerca da falsa profecia e em toda a Bíblia. Não trouxe todos os homens aqui, mas os homens básicos, como o pai da lei, Moisés, falou disso. E vamos usar o documento escrito por ele. Jeremias, um dos profetas muito intenso em Israel. Ezequiel também um profeta qualificado, né, no nosso canônico. Trouxe alguns profetas canônicos aqui, como Jeremias, Ezequiel, Jesus e Paulo, né? Esses falaram da falsa profecia. E nós temos a certeza de que vamos aprender bastante aqui neste tema. Como sabem, hoje em dia há muitas profecias, há muitos profetas e profecias verdadeiras e falsas. E todos nós, nesses dias, queremos saber qual é a profecia. Portanto, começarei definindo o que é um profeta realmente. É alguém que fala, talvez uma definição mais restrita, é alguém que fala pela voz de outrem. Portanto, o profeta não é ele o dono das palavras, mas é um vaso. O profeta é aquele que recebe de outrem, neste caso de Deus, a mensagem e vai comunicar. Portanto, o que se exige de um profeta, segundo a Bíblia, é que ele seja fiel à mensagem que vai entregar. A fidelidade da mensagem que vai entregar. Isso é que era exigido, continua a ser exigido. A profecia no Antigo Testamento, a partir de dada altura, depois de profeta Samuel para cima, a dada altura, foi obrigado a instituição do ofício profético. Havia tantos profetas, mas até o tempo de Samuel não havia um ofício profético. Profetas que são de ofício, quer dizer, eles fazem a profecia de ofício. Então, não havia nenhuma visão manifesta, como a Bíblia diz, para designar um ofício profético. No tempo de Samuel, no entanto, ainda não havia isso. Então, a profecia passou a ser, de Samuel para frente, um ofício. O ofício de Samuel foi um primeiro oficial, um profeta oficial. Apesar de não ser incluído, talvez, no nosso canônico, mas é um profeta oficial. As pessoas que recebiam a informação de Deus e encaminhavam para quem deve ouvir, para o povo, para um rei ou para o indivíduo. Era um ofício, era uma forma de comunicação da mensagem de Deus. E a instituição dos profetas realmente é para isso, no meio da congregação. É para falar a mensagem de Deus. A mensagem de Deus ao povo, dizer aquilo que Deus quer, dizer como o povo deve se comportar, dizer também como deve se comportar até certos governantes. Portanto, era uma função respeitada no meio da congregação de Israel. Era uma função muito honrosa. Portanto, também os profetas eram chamados de vidente. Vidente por causa dessa sua capacidade também de falar das coisas, dos eventos futuros, podiam prever o futuro. Então, nesse lado,
os mesmos profetas são chamados de vidente. Às vezes não existe uma grande diferença entre vidente e profeta. Portanto, o vidente em Israel, lendo a Bíblia, era chamado também de profeta, o profeta era chamado de vidente. Então, o Samuel, por exemplo, o profeta Samuel chamavam de vidente. Portanto, é alguém. A profecia, falando profundamente, não tinha só a ver com a previsão do futuro, como muitos agora o têm. A profecia podia prever o futuro, mas a função da profecia no Antigo Testamento era comunicar. Portanto, os profetas eram como os evangelistas do nosso tempo, né? Eles falavam a palavra de Deus, portanto, com convicção e com certeza de que tinha sido aquilo que Deus comunicou. Mas quando nós voltamos para este tempo do Novo Testamento, a profecia passou a ser falível. E enquanto no outro tempo, como ofício, esses oficiais, esses profetas canônicos aqui, eles diziam a palavra de Deus e era aquilo que eles diziam. Na verdade, não havia necessidade de censurar o que eles diziam. Mas no Novo Testamento, já quando começa a era do Novo Testamento, então os profetas do Novo Testamento são totalmente diferentes do Antigo Testamento. Enquanto os do Antigo Testamento eles faziam como ofício, a profecia como ofício, no Novo Testamento a profecia ela é distribuída para todo o corpo. Portanto, quando o Espírito Santo é derramado, ou melhor, quando manifesta o Espírito Santo, qualquer membro do corpo pode ter este privilégio de receber uma palavra profética e falar para aquele conjunto que está reunido nesse lugar. Desta forma, ou nesta ordem de ideia, a profecia neotestamentária é falível. Portanto, enquanto em algum momento falei que era ofício a profecia, mas agora a profecia é falível, quer dizer, nós podemos e devemos julgar a profecia. Segundo o Novo Testamento, Paulo diz, fala um ou dois profetas e o estiver sentado, então julgue o que estão a falar. Então, realmente, aquele que está sentado pode levantar para dizer o que o Espírito está dizendo. Então, esse julgamento da profecia não implica uma discussão no meio da congregação. Quer dizer, o próprio Espírito de Deus coloca no profeta que está sentado, ou melhor, no irmão que estiver sentado, o próprio julgamento. Estamos a falar de o Espírito a julgar, tanto o outro falso Espírito que está a falar na altura. Então, a pessoa, quando recebe a outra profecia para julgar a quem está a falar, então, depois de sentar o que fala, levanta o que está sentado, o que estava sentado, para dizer então o que o Senhor estava a dizer. Então, estamos a falar aqui de um julgamento espiritual, algo que é de Deus para Deus. Não é um julgamento da carne, que alguém chega, levanta e diz que não, isso aqui é falso, isso não é verdade. Não, é um julgamento clássico, né? Deus dizendo a verdade. Portanto, contra outra palavra mentirosa que foi dita. Então, realmente, a profecia é isso aí. Estamos aqui para ler o versículo, o capítulo 18 de Deuteronômio, portanto, acerca do que diz o pai da lei. Osias 18, versículo 18 a 22. Diz a palavra: suscitar-lhe-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor,
e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Amém. Portanto, esta é a palavra do pai da fé. Então, aqui nós temos uma informação muito útil, tanto para o Antigo Testamento, tanto para o Novo Testamento. E é esta palavra que é muito interessante para compreender a verdadeira profecia. Moisés, o pai da lei, quando chega no fim da missão, ele fala do profeta. Não provavelmente dos profetas, mas do profeta. Tá? Uma pessoa diz que suscitaria Deus, no meio de seus irmãos, um profeta semelhante a ele, a Moisés, cuja boca colocaria Deus as palavras. E esse profeta falará tudo o que Deus ordenar. Então, esta é uma menção específica à pessoa de Jesus Cristo. O Moisés, como profeta anterior, ele aqui está para terminar a sua missão, não é? Estamos aqui no quinto livro de Moisés. Está para terminar a missão, ele dá a menção do profeta. Que Deus levantaria o profeta como era Moisés. Então, aqui o Senhor está a mostrar a semelhança dos ministérios. O ministério de Moisés é muito semelhante ao ministério em diversos aspectos. Não vou aqui mencionar por causa do tempo, mas o ministério é muito semelhante. Então, depois de Moisés, ou melhor, pai da lei, depois da lei, levantaria então Deus um homem, um profeta, não profetas, um profeta. A menção aqui é Jesus Cristo. Há uma pequena discussão que existe acerca deste profeta, porque algumas pessoas falam que devia ser Maomé, mas a Bíblia, lendo muito mais no livro de Atos, mais tarde, o Pedro refere-se a essa passagem aqui de Moisés, o que quer dizer e confirma que, segundo a Bíblia, o profeta aqui referido é Jesus. Segundo o Alcorão, segundo os muçulmanos, eles afirmam que o profeta referido é Maomé. Agora, mas a Bíblia, a nossa Bíblia confirma. Quando lemos os livros de Atos, confirmamos de novo esta mensagem falada aqui pelo pai da lei, Moisés, que na verdade o profeta referir aqui no 18 é Jesus Cristo. Levantarei o profeta. Eu disse que o profeta tem a missão de proferir a palavra de Deus ao povo ou ao indivíduo. Aqui tem casos de reis que recebiam mensagem profética, como Nabucodonosor recebeu também a interpretação daquele sonho profético através de Daniel, e também Faraó, no tempo de José, recebeu uma interpretação do sonho que também era profético. E realmente tudo que falou José para Faraó aconteceu tal qual, e tudo que falou Daniel para Nabucodonosor aconteceu tal qual. Então, os profetas daquele tempo, eles faziam isso como ofício. Atualmente, o que é necessário, o que é requerido para o povo é julgar as profecias. Portanto, não é pecado nenhum se um homem pode julgar uma profecia, ou melhor, estudar uma profecia para apurar a sua veracidade, porque nem todas as profecias são verdadeiras. E segundo a lei, o profeta que falar uma profecia e não se cumprir como ele falou, era tido como falso e devia ser apedrejado. Isto era a rigorosidade da lei. Devia ser apedrejado porque falou o que o Senhor não falou. Isto significa, este profeta mentiu em nome do Senhor. Então devia ser estripado. E era apedrejado, a sentença era o apedrejamento. Mas, porque há esta preocupação das pessoas. Como é que eu saberei se esta profecia é verdadeira? A profecia, ela é falada um tempo antes, um curto ou um tempo longo antes do seu cumprimento. Por exemplo, o nascimento de Jesus Cristo através do
profeta Isaías foi profetizado 750 anos antes do seu nascimento. Portanto, a profecia pode ser falada faltando ainda muito tempo para se cumprir. É necessário que aqueles que esperam o cumprimento de uma profecia sejam pacientes, tenham paciência de Deus, esperar em Deus. Portanto, como Simeão e Ana esperaram em Deus para o cumprimento da profecia, que era nessa altura o nascimento do Messias. Deve estar em Lucas 2 ou Lucas 3, se puderem ler em casa. Então eles esperaram tanto até o Messias nascer. Então a profecia do antigo, dos profetas canonizados aqui, era verdadeira, não precisava de julgamento. Mas Paulo, quando fala da profecia na igreja agora, ou a profecia neste tempo da graça, ou tempo de dispensação da igreja, fala de que ele diz que deve haver julgamento. Fala um ou dois profetas, os outros julgam a profecia. Então estamos no tempo da profecia, sim, mas uma profecia falível, não uma profecia como ofício no Antigo Testamento. Então, os homens que profetizam neste tempo, eles podem ser julgados, podem e devem ser julgados, porque a profecia é falível. E muitas vezes os profetas dizem e não acontece. Não podem ser apedrejados, graças a Deus, Cristo já morreu na cruz do Calvário, mas podem ser julgadas profecias e rejeitadas aquelas que não são verdadeiras. Podemos deixar os profetas falar, mas nós não vamos acreditar tudo que eles falam. Temos que julgar. E se as profecias que eles falarem se cumprir segundo a palavra de Deus, então nós acreditamos que elas são verdadeiras. Mas não é só que o cumprimento das profecias que garante que esses profetas são verdadeiros. Nós precisamos de averiguar de acordo com o canon sagrado, a palavra de Deus. Jeremias também falou dos falsos profetas em 23, Jeremias 23, 16 a 22. Falou dos falsos profetas. Jeremias, vamos ver juntos. Jeremias 23, diz a palavra de Deus. 16 a 22, diz a palavra de Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, este começo profético é muito frequente na Bíblia. Assim diz o Senhor disse. Portanto, o profeta garantia com essa expressão que a mensagem que está a comunicar não é dele, vinha da parte de Deus. Não, Deus ouvido as palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enche de vãs esperanças, falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor diz, paz tereis, e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e ela atendeu. Eis a tempestade do Senhor, o furor saiu, um redemoinho tempestuoso sobre a cabeça dos perversos. Não se desviará a ira do Senhor até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo, não lhes falei, a eles contudo profetizaram. Mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo e teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade de seus corações. Portanto, aqui o profeta Jeremias está reclamando de homens que no tempo do próprio Jeremias já existiam falsos profetas, então que saem correndo para falar o que Deus não mandou, as coisas que eles maquinaram nos seus corações e nas suas mentes, que o Senhor não mandou. Então, eu queria só explicar aqui um assunto muito importante.
Mesmo os próprios profetas que eram levantados por Deus e ungidos, não tinham profecia todo o tempo. Em outras palavras, não estavam a profetizar de minuto em minuto. Eles só davam profecia quando Deus falar. Portanto, voltamos àquela ideia de que a profecia, o profeta é alguém que fala pela voz do outrem. Portanto, falava quando esse outro falava. Quando Deus, o Yahweh, o verdadeiro Deus falar, então mandar o profeta para comunicar a mensagem, o profeta ia entregar a mensagem. Portanto, é um vaso. Podemos com toda a certeza dizemos que o profeta é um porta-voz de outrem, de alguém. Esse alguém pode ser Deus, pode ser Satanás. Mas o profeta simplesmente é um porta-voz. Portanto, a glória, a honra, não está no profeta propriamente dito, mas naquele que é dono da mensagem. A honra é para Deus. Tanto o profeta, quando servia, a honra, toda a honra era para Deus. Ele não aceitava honrarias, não aceitava glórias, não aceitava ser adorado, porque era simplesmente vaso. É um vaso como um apóstolo, um evangelista, um pastor, é um vaso. Então o profeta não falava as suas palavras. No Antigo Testamento a profecia era muito fundamental, como eu disse, esses homens serviam como evangelista daquele tempo. Não é? E no nosso tempo a profecia é importante, o profeta é importante, mas não é o único elemento em que um cristão tem que depender. A profecia serve para edificar, para a edificação da igreja. Quando Israel estava perdido, não é, no caminho de Deus, não sabia o que fazer, era necessário, Deus levantava um profeta para mostrar o caminho em Israel. Os profetas também serviam como guia da nação. Guia da nação são aqueles que mostravam as diretrizes de Deus à nação de Israel. Assim, hoje a profecia serve também para a igreja de hoje, para corrigir, não é, algumas formas de fazer, para corrigir algumas atitudes. A profecia do Novo Testamento é falível. A profecia do Velho Testamento era infalível. No entanto, existia também no Antigo Testamento falsos profetas. Apesar da infalibilidade da profecia, existia falsos profetas. A profecia agora do Novo Testamento é falível, quer dizer, se na sua igreja estão algumas pessoas que profetizam, aqueles também que têm graça de receber dom para discernir espírito, estiver sentado, depois de falar o profeta, tem que levantar, então falar em nome do Senhor. Olha, a profecia que foi dita, a profecia verdadeira, aliás, é esta e esta e esta. E a profecia deve se cumprir quando for verdadeira. Então, nem tudo que nós, neste tempo, andamos a escutar por aí, que são profecias. A profecia é diferente da adivinhação, eu tenho que frisar isso, é muito importante. Há o espírito de adivinhação, que é diabólico, que as pessoas têm. A pessoa pode dizer uma coisa e acontecer, mas aquilo não ser profecia. É o espírito da adivinhação. Também esse espírito satânico da adivinhação faz as pessoas ler pensamento. No tempo de Paulo havia uma menina que tinha esse espírito de adivinhação, sua equipa, e sempre falava a mesmíssima coisa, dizer: esses são os servos de Deus que vos vêm, que vos dizem a palavra do Senhor. Primeiro dia, segundo dia, Paulo passou por aí, orar naquele lugar, passou a menina, viu Paulo: esses são os servos de Deus que vos dizem a profecia. Terceiro dia, idem. Então Paulo começou a desconfiar, porque que esta mesma palavra vem dizer as mesmas coisas, mesmo pela mesma pessoa. Então entendeu que não, isto não é profecia. E na verdade, o que dizia aquela menina pelo espírito da adivinhação, que dava lucros ao seu Senhor, era verdade. Ele dizia: estes são os homens de Deus que vos falam a verdade. Então isso não tem nenhuma novidade. Paulo era homem de Deus, o apóstolo dos gentios, ele falava a verdade, sua equipa também estava preparada na verdade. Mas essa menina dizia as mesmas coisas. Paulo começou a perceber que não, pelo espírito de discernimento, esta menina não está a falar nada de especial e na verdade está a repetir as mesmas coisas. Então entendeu que tinha lá um espírito de adivinhação, é um demônio de adivinhação que estava naquela menina, e Paulo repreendeu
e aquela menina não adivinhou mais. E os seus patrões, aqueles que tinham lucros na adivinhação daquela menina, ficaram enfurecidos contra Paulo, porque já não podiam render, porque o espírito tinha sido repreendido em nome de Jesus naquela pessoa. Portanto, há pessoas que têm este jeito desde o ventre materno, ou algumas pessoas também foram consultar espíritas e receberam algum dom satânico de adivinhação. Isso não é profecia. Por essa razão, no nosso tempo, em que há muitos falsos profetas, ou levantaram vários falsos profetas, estamos também nos últimos tempos, precisamos de averiguar se as profecias que são faladas nos nossos cultos são faladas para as pessoas, são verdadeiras ou não. São profecias ou adivinhações. São profecias ou palavras de videntes, pessoas simplesmente que adivinham o futuro, lê a palma das mãos, algumas pessoas lê, algumas pessoas em certos países usam cartas. Então, e estas pessoas, para ler a sorte das pessoas através das cartas, profecia é uma mensagem que sai de Deus, entra para o profeta, e o profeta é um canal que vai comunicar essa mensagem 100%, sem diminuir nem aumentar alguma coisa. Agora, uma coisa que eu quero também dizer é muito importante. Um profeta pode falar uma profecia como Deus disse, e diz como Deus disse, e mais tarde, esse profeta, por ser de Deus, um homem de Deus, experiente, pode aconselhar a pessoa profetizada a tomar precaução de uma e de outra coisa e a fazer uma e outra coisa. Pode profetizar. Há diferença entre a profecia que o profeta fala e o conselho do profeta. E as pessoas confundem. Um profeta, por exemplo, esse dia não recebeu a palavra profética, mas só tem um conselho. A pessoa acha que o conselho do profeta é profecia também. Isso está totalmente errado. Há uma história muito boa em 2 de Samuel, segunda de Samuel, falando de Davi, quando terminou as suas guerras, naquela jornada tinha uma escala, um calendário de guerra, terminando então um tempo em que Israel entrou em uma paz, houve uma paz que durou acho quase 40 anos. Então o profeta Natan era o profeta que comunicava ao rei a vontade de Deus muitas vezes. Apesar de Davi também ser um rei e profeta, não é? Ele tinha esta graça, mas havia um profeta, o profeta Natan trabalhava muito na corte real quando Davi era rei. Então uma vez ele intencionou, o profeta Davi, consideramos Davi como profeta, intencionou que queria construir uma casa, queria ser uma casa para o Senhor, queria construir uma casa para o Senhor, e realmente o profeta Natan não tinha recebido profecia àquela altura, mas falou assim, que olha, faça tudo aquilo que tiver na mão, porque o Senhor é consigo. Claro, estava certo, o Senhor era com Davi, mas aquilo não era profecia. Aquela palavra não saía de Deus. Era simplesmente um conselho de um profeta. O profeta Natan não tinha recebido de Deus a mensagem, simplesmente tinha aquela palavra como um profeta. É um profeta, era conhecido como profeta da corte, entrava, saía e era reconhecido ali. Mas Deus não tinha falado aquela palavra. E é mesmo o que aconteceu. Quando foi dormir Natan, então a palavra de Deus apareceu a Natan para Davi. Então naquela hora, Natan correu para informar a Davi a palavra certa que vinha de Deus. O que eu quero dizer aqui é que um profeta pode aconselhar, não sendo profecia. Eu queria que os profetas soubessem dizer, quando é Deus a falar através do profeta, dizer qual Deus está a falar. E quando é o profeta dar o seu conselho como homem de Deus, dizer que este é o meu conselho, é o que aconteceu. Então, quando a noite foi dormir Natan, Deus disse para Natan, olha Natan, volta para o meu servo Davi e fala para o meu servo Davi que vamos aqui ler
é 2 de Samuel, capítulo 7. Diz assim a palavra de Deus. Versículo 1. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: vai fazer tudo quando está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Portanto, Natã diz para o rei, simplesmente não foi profecia, isso foi um conselho de Natã. Nos nossos dias temos falta de homens que podem dizer que eu sou profeta, tenho ofício profeta ou dom profético, mas agora não tenho profecia, mas o meu conselho é este. As pessoas devem serem claras nisso aí. Não precisa de inventar alguma coisa para ser um super profeta. E diz Natã ao rei: vai fazer tudo quando está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Por que diz que o Senhor era com Davi? Porque Davi tinha sido um rei escolhido segundo a vontade de Deus. Então, realmente, Natã aqui estava a falar uma palavra de aconselhamento segundo o que sabia de Davi. Não era profecia. Agora, propriamente dita, recebida de Deus. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã dizendo: agora a palavra do Senhor, agora a profecia. Vai e diz ao servo Davi: assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para minha habitação, porque em casa nenhum habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo, e todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos a que mandei a apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edifiquei uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirá ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te da malhada de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Fui contigo por onde quer que andaste, alimentei os teus inimigos diante de ti, fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais fiz da perversidade o afligirão como Dante. Desde o dia em que mandei houvesse juízo sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos também. O Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa. Essa é a palavra profética. Portanto, acontece que o profeta, às vezes, pode não ter mensagem. Agora, esse profeta tem que falar ao povo: essa não é mensagem profética, sou eu que estou a dizer. Outra palavra, profeta, o significado do profeta é alguém que está a ferver em inspiração. Está a ferver em inspiração. Então, há um momento que ele ferve em inspiração, há um momento que ele não está a ferver-se tanto de inspiração. Mas o profeta tem servido a Deus, ele sabe os caminhos de Deus, ele pode aconselhar as pessoas nos caminhos de Deus. Então, aqui nós temos a profecia realmente dita. A profecia, ela é uma palavra que sai de Deus e o profeta fala pela voz de outrem. Então, vai, diz ao meu servo Davi. Agora Natã estava a receber a verdadeira profecia de Deus. Vai. O profeta pode não ser profeta. O profeta é um mensageiro também de Jeová. E esse mensageiro pode não ter mensagem. Então, os profetas, quando não recebem mensagem, não estão a pecar. Não é por causa do pecado. Às vezes pode ser o pecado, mas não é pecado que faz não receber. É porque Deus não quer falar. Nós não temos que obrigar Deus a falar todos os dias, para certa pessoa. Não. Deus não é assim. Deus fala uma profecia. Às vezes uma profecia como aqui, que é dita esta mensagem que Natã transmite a Davi. A profecia é algo que vai se cumprir dentro de um determinado espaço de tempo, curto ou longo, a curto ou a longo prazo. Portanto, a profecia não é necessariamente que vai acontecer amanhã de manhã, ou no dia seguinte, ou na hora que o profeta fala. A profecia é por essa razão. As pessoas que recebem uma palavra profética, uma profecia,
devem ter a tenacidade, a paciência de esperar até que o Senhor cumpra a profecia na totalidade. O que tinha dito Deus a Davi? Eram muitos eventos que vão acontecer. Eu vou te dar paz, eu vou edificar a sua casa, eu vou dar vitória sobre os teus inimigos. Então, isso é um processo do tempo. Estes que recebem as profecias devem ser tenazes, pessoas pacientes, com paciência de Deus. Não é? Com paciência de Deus, vencendo todas as adversidades e ficar firme. É o pemene, como diz a palavra grega, vencendo todas as adversidades e ficar firme, até que se cumpra aquela palavra. Muitas vezes as pessoas recebem profecias, e são verdadeiras profecias que recebem, mas a pessoa começa a correr, começa a se orgulhar, e Deus diz que eu isto, eu aquilo. A hora que Deus está a falar com o profeta, não vai cumprir imediatamente, logo a seguir, a profecia. Então, que Deus dê graça àqueles que ouviram. Este tema é muito profundo e muito longo. Eu quero terminar aqui. Falei aqui com muito ditado, falei da profecia, não é? Profeta é aquele que fala por voz de outrem. Então, alguém que arde pela inspiração, está cheio de fervo pela inspiração. Então, da palavra de Deus, eu não estou a dizer qualquer favor, há falsos profetas, há verdadeiros profetas. Os verdadeiros são aqueles que fervem pela inspiração da palavra viva de Deus, essa que está na Bíblia. Então, fervem e vão para falar em voz de outrem. Falam em voz, é por isso que muitas vezes os profetas disseram, o Senhor disse o Senhor. Então, eles nunca falaram, eu digo. Então, os profetas agora são muito ousados, não sei se podemos dizer ousados, mas nem a ousadia aquilo, porque eles dizem o que o Senhor não disse. Então são falsos profetas. A falsa profecia é aquela que nos cumpre, o falso profeta é aquele que fala aquilo que não vai se cumprir. E na verdade, não foi mandado por o Senhor. Dei o exemplo aqui de Natan, não como falso profeta, mas dei o exemplo de Natan como um homem de Deus, um profeta. Então ele foi, respondeu imediatamente ao rei, quando o rei Davi dizia, olha, eu moro em uma casa bem organizada, então meu Deus mora em tendas, então eu farei uma casa. Então faz tudo aquilo que tiver ao coração. Portanto, Natan não consultou Deus, Natan não procurou saber se via de Deus a mensagem, ele só falou porque a profeta falou. Então, quando foi dormir, Deus falou, então o profeta já foi entregar a mensagem de Deus. Então, o profeta é verdadeiro quando só entrega a mensagem de Deus. Ele pode não ser fácil por facto de não entregar a mensagem, mas talvez incentivar alguém pelas palavras sábias que ele tem, mas não profecia. Eu, quando estiver a profetizar, sinto que a profecia, tudo que é profeta, tem experiência profética, sabe quando é Deus falar. Portanto, Deus coloca as palavras em sua boca e você, fervendo da inspiração, fala só o que o Senhor colocou. Agora, o que é nosso conselho? Temos de ser claro. Mesmo quando estiver a profetizar, escola, esta é a palavra do Senhor. Esta não é a palavra do Senhor, é o meu conselho. Eu aconselho que faça isto ou aquilo. Mas aquela que falou primeiro é a palavra do Senhor. Ou vice-versa. Existe, às vezes, casos de pessoas que estão atrás dos profetas para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, toda a palavra esperada que está na Bíblia, é a palavra de Deus. Então, não é necessário que Deus fale-nos através da profecia somente, mas fala-nos através do seu Filho Jesus Cristo, através da palavra, da pregação bem ungida. Isso também pode se considerar uma palavra de Deus. A palavra através da profecia, a palavra através também da visão. O Senhor sabe falar através da visão e sonhos. Que Deus de Abraão, Isaac e Jacó vos dê graça e podemos desenvolver este tema nas próximas sessões. Quero que Deus vos dê graça. Não se deixe enganar, nem toda a profecia é falível, nem todo profeta que me fala em nome do Senhor é do Senhor, nem toda a profecia que é dito é do Senhor. Jesus falou disso também em Mateus 24, 3, versículo 3 a 5. Jesus falou disso, desse assunto da falsa profecia, dos falsos profetas, em Mateus 24,
Mateus 24, diz o versículo 3 a 5, diz assim, no monte de Oliveira achava-se, o Mateus 5, 24, versículo 3 e 5. No monte de Oliveira achava-se Jesus assentado quando se aproximou dele os discípulos. Em particular, lhe pediram, diz-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. E ele respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Jesus também falava assim da falsa profecia. Portanto, como dizia no começo, Moisés falou da falsa profecia, Jeremias, profeta, falou de falsos profetas e falsa profecia, Ezequiel falou no capítulo 13, 1 a 11, da falsa profecia, Jesus aqui está a falar em Mateus 24, 3 e 5, Paulo, em 2 Coríntios 11, 12 a 15, falou da falsa profecia, falou aqui de Satanás, às vezes se transfigura em anjo de luz. Cuidado, as pessoas que vão atrás das profecias, eu exorto, como servo do Senhor, cuidado, nem tudo que se fala que é profecia vem de Deus. Ou melhor, nem toda profecia vem de Deus, mas avaliar então essas profecias se vêm de Deus. Pela palavra de Deus, não avalia com outros tipos de livro, mas pela palavra de Deus verás e saberá que a profecia vem ou não vem de Deus. É o Senhor que falou, se não é o Senhor que falou. Que Deus os abençoe e vos ajude para não se apegar a falsas profecias. Estamos no tempo de fim, estamos no tempo, nos últimos tempos, há muitos que vêm em nome, agora tem Filipe Cacum. Filipe Cacum praticamente vem em nome de Jesus, porque ele diz que no lugar de Jesus é ele agora, aqui em África. Então, e há tantas falsas profecias, é preciso averiguar pelas Escrituras, averiguar as Escrituras para saber se isso vem de Deus ou não. Que meu Deus de Abraão, Isaac e Jacó vos abençoe rica e poderosamente em nome de Jesus. Que Deus dê toda a graça necessária para crescer na fé, em glória, Jesus Cristo. Amém.